Pronto. Olá, estamos aqui para mais uma arte terapia em campo com uma pessoa muito especial, muito elegante. Estava falando para ela agora que é muito elegante, profissional, para poder entender um pouco como que ela atua em campos específicos da arte terapia e para que a gente possa ampliar esse olhar. Então, se você é arte terapeuta, iniciante, arte terapeuta que está em formação ou já está aí nessa caminhada, mas querendo ampliar as possibilidades, campos de atuação, esse vídeo talvez seja para você. Aqui estão os dados, a gente vai conversar hoje com a Tânia. Depois, no final, ela vai passar, tem todas as informações dela, como vocês podem encontrá-la para ir atrás de sessões, para ir atrás de projetos. E a gente vai trabalhar em blocos, seguindo essa ordem que nós iniciamos. Então, primeiro vai ser o bloco do quem é a Tânia. É importante que a gente conheça a trajetória, a partir de onde essa pessoa fala. E aí a gente consegue entender algumas das perspectivas dela em relação ao trabalho atual. As bases dela, o que ela faz na prática, dentro do contexto de clínica multidisciplinar, né, Tânia? Uhum. Os conselhos que ela dá pra gente, o que ela espera do futuro e ela, a arte terapeuta, falando sobre o trabalho dela hoje. Bom, então, Tânia, conta pra gente quem é a Tânia Moreira hoje. Oi, gente, boa tarde. Agora a gente está de tarde. É um prazer enorme estar aqui. Vai ser a minha primeira experiência de uma entrevista formal. Muito, muito bom, Gabi. Muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Quem é a Tânia? Eu sou uma mulher madura, mãe, com muito orgulho. Tenho duas meninas que já estão aí se preparando para casar. Sou também vovó, tenho dois netinhos, do meu filho, nosso filho mais velho. E quem sou? Sou essa pessoa madura que tem esse desejo de apresentar a arte terapia como um caminho de encontro consigo mesmo, porque foi assim que aconteceu comigo. Então, eu acho que quando você experimenta uma coisa boa, você quer compartilhar com outras pessoas. E foi assim que aconteceu. Bem, agora, como, Tânia, as experiências anteriores à arte terapia, talvez até outras formações que você tenha, elas conectam com o seu trabalho atual, com a sua vida atual. Então, eu penso assim, olha, tudo que você faz na vida vai contribuindo, é como se fosse assim, imagina uma panela assim, sabe, um panelão de uma comida bem gostosa. Tudo que você faz, tudo aquilo reunido vai contribuir para a sua formação, para a sua realização, para o seu caminho, a sua jornada enquanto ser humano, tá? Então, assim, desde sempre eu me enxergava, desde muito pequena eu me enxergava como uma pessoa que cuidaria de outras pessoas. Sempre foi assim. Eu sempre me enxerguei assim. E nessas pessoas eu enxergava que eu cuidaria de pessoas pequenas, de crianças. E esse assim, tipo, quando perguntava o meu sonho, aquela coisa, né? O que você vai ser? Então, eu sempre me via neste lugar de cuidar de pessoas e de crianças. Então, eu fiz praticamente durante 3 décadas da minha vida 3 décadas e pouco, né? Na verdade, um pouquinho mais do que isso. Eu fiz exatamente isso com o quê? Com a fonoaudiologia, depois com uma especialização, uma pós-graduação na UERJ como psicopedagoga e, por último, depois de tudo isso, eu fui com a arte-terapia, que eu ampliei, com a arte-terapia eu ampliei um pouco mais esses públicos, né? Esse servir ao outro. E aí eu aumentei com a questão da arte-terapia, ofertando essa ordem. Aqui a arte-terapia ela é muito abrangente, então ela abrange todas as cronologias, né? Então foi assim, para mim foi como se fosse um crescente. Então foi dessa maneira que eu fui, todas as formações, os cursos que eu fiz, tudo que eu pude aproveitar de oportunidade, foi tudo voltado para isso, para servir ao outro. Eu acho que a gente veio nesse mundo para isso. Que lindo! É muito doido como a gente vai criando uma trajetória sem saber direito o fim dela, né? E É, aí, no final, tudo vai se conectando, não é é? bem assim, é bem isso mesmo, muito legal, graças a Deus. Que bom que é assim, que bom que é assim. E aí, nesse processo, nossa,
psicopedagogia, fonologia. Quando que foi o seu contato com a arte terapia? Assim, o primeiro contato com a arte terapia que fez você pensar, tipo, meu, é isso que eu Menina, quero pra vida. foi um negócio assim muito interessante. Vou contar uma história, porque arte terapeuta é contador de história, né? Vamos lá. Quando eu estava na faculdade de fono, lá na Estácio de Sá, mas a Estácio Raiz, a Estácio no bairro do Estácio. E aí eu fiz fonoaudiologia lá na Estácio. Quando eu estava quase no finalzinho, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso incrementar isso. Olha, já estava com aquela cabeça. Não, tem que incrementar isso aqui, tem que... Porque naquela época, 40 anos atrás, a fonoaudiologia estava lutando muito ainda para se consolidar como uma profissão, muito parecido com o que a gente está vivendo agora. E aí, o que aconteceu? Estava naquela coisa de você provar que aquilo que você fazia era verdade, né? Então, era uma briga na área com os médicos, que os médicos não aceitavam, os otorrinos, enfim, era uma briga ainda naquela de você se posicionar. E aí, eu falei, não, eu quero incrementar mais um pouco, porque na minha cabeça eu ia trabalhar com crianças, mas eu não queria ficar naquela coisa meio encaixotada de pegar o paciente e recortar e cada um se ficar com uma coisa. Eu não entendia a fonoaudiologia dessa forma, eu entendia como um ser humano, uma coisa abrangente, uma coisa integral. E aí, andando ali pelo bairro da Tijuca, eu fui parar na Pomar, mas eu não sabia de nada, eu não sabia que era Pomar, não sabia nada de nada. Entrei e fui fazer pergunta, que eu acho que eu vi alguma coisa de curso, de arte, alguma coisa assim, e entrei para perguntar. Mas eu não me conectei com o ambiente, eu achei que falei, cara, isso aqui não é para mim não. Aí saí, fui embora, vida que segue. Muito bem. Passei, aí fui para fazer outras coisas, né? E aí, depois de muitos e muitos anos, já tinha tido as minhas filhas, elas estavam pequenininhas. E aí eu falei, bom, vida de mãe, de criança pequena, eu tive duas, né? Depois tive duas pequenas, e aí, muito cansada, falei, tem que fazer alguma coisa. E aí, depois, me envolvi com artesanato. Naquela época que a gente fazia caixinhas, eu falei, aprendi a fazer pintura decorativa e mergulhei nesse universo da madeira e foi incrível isso. E aí, depois desse tempo, eu fiquei 2 anos fazendo esse curso e para mim era o máximo dar aquele tempo para mim e aí fazendo aquilo tudo de artesanato e eu amava aquelas pinturas decorativas e aprendi muita coisa, conheci muito material ali. Bom, o que aconteceu? Lá no curso eu vi algumas pessoas entrando muito ansiosa, mal. Você via no rosto da pessoa que ela estava mal. E 2 horas e meia depois a pessoa saía dali assim. Eu falei, aquilo começou a me. Falei, o que está acontecendo? Eu ficava observando, que eu falei, isso aqui tem alguma coisa por trás disso. E aí eu comecei a pesquisar e achei num site qualquer arte terapia. E comecei a pesquisar sobre isso. Falei, gente, que coisa incrível isso aqui. Uau! E aí, quando as minhas filhas já estavam um pouquinho maiores na escola e tudo mais, eu falei, eu vou fazer esse curso aqui. E aí foi quando eu achei a Pomar e tal, fiz toda a conexão. Bruna, no dia de fazer a matrícula, quando eu subi a rua da Pomar, que eu entrei, eu falei, eu não acredito. 20 anos depois, eu estou aqui. Foi isso que aconteceu. Então, a arte terapia me fiz Aham. sempre. Foi assim, Caramba! né? História, eu não sei nem se a dona da Pomar sabe dessa história, mas foi desse jeito que a arte terapia me Te capturou. Gente, que legal, assim, como o negócio, ele é estrelado mesmo. minha filha, você não tem como fugir, não. Foi lá, deu uma pincelada, passou um tempo, o tempo que precisava ter passado para você fazer o curso. Amadurecer, eu acho que assim, olha, isso é muito importante, Bruna. A gente precisa estar madura para fazer algumas coisas, sabe? A arte terapia tem que ter maturidade, porque é um conhecimento realmente bem aprofundado. Não dá, por isso que assim, essa coisa da arte terapia ser graduação, tenho cá meus questionamentos.
mas para depois. E faz papo para outro momento, que é profundo esse papo aí mesmo. Eu amei essa história, assim. Acho que mostra, de fato, como as coisas elas vão acontecendo e já estão na nossa história, sem nem a gente perceber. E aí, eu queria entender como você contou como chegou, mas assim, como que era o clima da arte terapia na época? Ou você já nem estava muito ligada nisso? O que acontecia? Então, eu cheguei na arte terapia em 2012. O clima naquela época, pelo menos no universo que eu transitava, era uma prática completamente desconhecida do público em geral. Ninguém sabia o que era isso. Obviamente, assim, o nome, ele já assim, né? Ele já te diz a que veio, mas isso não significa que as pessoas saibam o que é. Não sabem. Então, as pessoas não sabiam do que se tratava. Daí você tinha que explicar. Mas bora lá. Eu estava acostumada, porque quando eu fiz fonoaudiologia, quando eu falava assim, a pessoa, o que você faz? Eu sou fonoaudióloga. O que é isso? Aí eu já explicava. Aí depois eu fui fazer o quê? Psicopedagogia. Mas o que é isso? Aí eu explicava. Então a arte terapia só veio para o meu universo para poder explicar mais uma vez o que se trata. Mas assim, de verdade, naquela época as pessoas não sabiam nem do que se tratava. De verdade, não mesmo. E aí eu acho que não sei se isso mudou muito, né? Talvez um pouco. Eu fico imaginando assim, se agora a gente ainda tem várias confusões, as pessoas ainda não entendem o que imagina. Meu Deus, socorro. 10 anos atrás. Mas é isso, é seu karma aí de ficar explicando as coisas pra... Não ligo, não. Eu tenho alma de professora. É isso. A gente vai entrar agora no segundo bloco para a gente entender o que dá base, sustenta o seu trabalho. Porque isso que você falou é muito importante. Às vezes a gente olha a arte terapia, mesmo que o nome já esteja ali, as pessoas não entendem a profundidade e a responsabilidade desse trabalho. Então, a gente dizer qual é a base, que existe uma base, é muito importante. Então, quais são as principais linhas teóricas que sustentam a sua prática hoje? Então, a base teórica da formação na arte terapia, na sua maioria, né, na maioria dos cursos, é a base junguiana. E eu acho muito importante que a gente realmente conheça, porque outra coisa, né, o Jung também não é falado nas universidades. Na minha época, ninguém falava, era até proibido falar. Então, e eu acho que ela permeia, né, quase todos os cursos de arte terapia. Mas eu confesso que, como eu fiz psicopedagogia e fono, a psicanálise era a linguagem comum dessa área, principalmente na psicopedagogia. Então, a psicanálise vamos dizer assim, é o pano de fundo da maioria. Então, eu acho interessante. Mas eu tenho, assim, também, uma paixãozinha, assim, também, pela Gestalt terapia e também o trabalho incrível do Viktor Frankl, que é a logoterapia. Inclusive, meu marido é psicólogo e acabou de fazer uma formação em logoterapia. Então, assim, o trabalho do Viktor, ele é incrível. Agora, porém, como nos orienta o querido Jung, o que ele diz para a gente? Conheça todas as teorias, não é? Mas, quando você estiver diante de uma alma humana, seja outra alma humana. E uma outra frase da Beatriz Cardella que eu gosto muito é que ela diz que o arteterapeuta ele precisa ser um poliglota. Ele tem que conhecer, né? Ele tem que ser, porque assim, o arteterapeuta ele precisa ter obviamente uma base, uma linha, uma teoria, uma base teórica que lhe oriente. Mas a gente precisa entender que isso muitas vezes funciona para a gente como um óculos. É a lente que a gente vai enxergar aquela pessoa. Mas essa lente, ela não pode ficar embaçada a ponto de você não enxergar o outro. Então, às vezes, eu fico pensando que eu vejo às vezes isso. Passei por isso. Muitos terapeutas ficam um pouco enrijecidos na sua prática teórica e esquece que aquela pessoa ali, né, pode estar precisando ser vista por uma outra lente. Eu acho legal a gente ter vários óculos. Isso é tão bonito.
Porque na formação, assim, eu tive uma formação junguiana e eu não tinha noção nenhuma de teoria nenhuma, porque eu vim das artes, então não tinha noção. Mas, conversando com outros arteterapeutas e descobrindo outras tantas possibilidades, eu fico, gente, que vontade de fazer de novo a formação numa outra linha, para poder entender como que é o rolê da outra linha, não é verdade? Olha, como diz aquela humorista carioca, né? Total. Por quê? Eu tenho às vezes essa coisa, mas graças a Deus, depois eu vou te contar, que você já conhece também, que eu conheci alguém, né, uma pessoa incrível, que fez o quê? Fez assim, ó, uau! E aí, aquilo que a gente estava conversando antes, né, sobre essa coisa da gente ficar efervescendo de um monte de coisa que aparece na frente, muitas teorias, muitos caminhos, muitas possibilidades. Quando eu conheci o trabalho dessa pessoa e a forma como ela enxerga a arte-terapia, sabe assim, o mar acalmou dentro de mim. E ela fala uma frase assim que eu acho que é muito legal quando a gente está muito assim. Ela fala assim: calma, o mundo é grande. O mundo é grande. Isso dá uma paz, sabe? Que você tá assim, tu não tá perdida, tu tá no caminho. Ai, Calma. é exatamente o que eu sinto com essa pessoa. É isso. Tânia, como pode? Minha filha, porque é isso. E assim, a gente. Então, foi justamente por conhecer o trabalho dessa pessoa que minha perspectiva da arte-terapia mudou completamente, sabe? Muito diferente. Porque confesso que eu saí da formação inundada do Jung, mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com tudo aquilo. Porque o Jung, ele é muito profundo mesmo. Nem uma vida inteira você vai conseguir chegar aos pés de tudo que ele ensina. Então, minha querida, calma. Ai, eu já vou fazer outra próxima pergunta, mas daí a importância da supervisão, né? Da gente ter essa pessoa, porque senão a gente fica igual uma patinha perdida. Não, mas não tem como, né? A gente não tem, não. E assim, supervisão, gente, gente, desculpa, é pra vida. Tô nem aí, é pra vida, sabe? Se você tem alguém que te dá esse ancoramento, te ajuda, caminha com você, amor, vai, fica tranquila. Não. Porque o importante é você fazer o melhor, fazer um bom trabalho, fazer uma boa entrega para aquela pessoa e ajudar a outra pessoa a caminhar. Né? É isso. É isso, já vamos revelar o nome dessa Vamos pessoa. revelar, vamos a próxima pergunta é quem te inspira nessa prática? A gente conversou sobre isso no grupo ontem. Você viu que bombou, né? Você viu que bombou. Então, eu tenho, com certeza. Então, muitas pessoas, assim, mas, Bruna, para além da pessoa, o que me inspira em alguém? Quando eu vejo nessa pessoa generosidade e humildade na sua essência. Isso é que me inspira. Não é aquela pessoa, porque senão a gente corre o risco de idolatrar, né? Fazer transferências, aquela coisa toda, né? Uau! Não é isso. Qual é a essência da pessoa? O que tem numa pessoa que me inspira? E aí, não é só na profissão, é na vida. Humildade e generosidade. Isso, para mim, é que me atrai em alguém. Então, eu vou citar, tem muita gente que eu acho incrível na arte-terapia. E vou honrar, obviamente, as pessoas da minha formação, que é a professora Ângela Filippini, que eu me formei na Clínica Pomar. Então, não dá para a gente falar, né? Então, a professora Ângela Filippini, com quem eu continuo, agora estou estudando, porque eu estou fazendo uma pós na Pomar, mas a pessoa, assim, que eu vou resumir em duas pessoas que me trazem muita inspiração. Na área do trabalho com crianças autistas, a Patrícia Wick, de Santa Catarina. Maravilhosa. Ela é muito incrível. Ela tem uma maneira muito diferente de fazer o trabalho com crianças TEAs e a abordagem dela é incrível. Tive um encontro com ela e isso saltou os meus olhos, a generosidade e a humildade. E a outra, como não poderia deixar de ser, a nossa querida Eliana Moraes, né, que realmente foi a pessoa que eu conheci em 2016, em março de 2016,
e com o consultório dela, ela fazia cursos, dava cursos, e falando sobre ela com a Flávia Grives também, na época ela fazia esse trabalho junto com a Flávia Grives. E foi assim que mudou toda a minha perspectiva e olhar para a arte-terapia. Foi com esse convívio, esse contato com a Eliana, e aí a gente tem esse caminho aí de aprendizado. Então, ela é minha supervisora, eu faço curso com ela, e, enfim, botou o nome da Eliana e o não palavra, eu tô dentro. E para além assim, dessa parte da linha teórica, dessas pessoas, o que você sente que, no geral, colabora ou colaborou na sua formação, com a sua formação de arte terapeuta? Olha, eu acho que assim, ter acesso a bons livros, graças a Deus, a gente está ampliando muito nosso potencial de literatura dentro da área da arte terapia. Agora, quando eu digo literatura, eu estou falando de conteúdo teórico e prático consistente, comprovadamente, cientificamente comprovado. Então, por exemplo, hoje a gente tem muito acesso a artigos bons, a própria revista Cores da Vida acabou de ser, né, subiu o patamar aí como uma revista científica. Eu acho que a gente poder ter acesso a isso, nossa, isso é incrível. Né? Ajuda muito na nossa formação, e daqui a pouco eu vou falar por que isso é importante no processo do trabalho. Então, acesso a bons livros, ter essas pessoas como referência na nossa profissão, e você ficar com a lente no trabalho dessas pessoas, você ficar observando o trabalho dessas pessoas e procurar aprender. E o fato que me ajudou muito foi a possibilidade de desenvolver o trabalho da arte-terapia em lugares desafiadores. Isso contribuiu muito para a minha prática. Eu imagino. Eu realmente imagino. Vamos entrar nessa parte prática agora, Sim, que é bora. o próximo bloco, para a gente poder entender isso tudo. Você está atuando atualmente nessa clínica multidisciplinar. Sim. Como você chegou nessa clínica como arte terapeuta? Foi convite? Foi uma vaga que você achou? E o que te motivou a entrar nesse contexto? Tá. Então, desde a graduação, assim, da graduação, eu já atuava como núcleos multidisciplinares, né? Agora vamos entender aqui essa coisa do multidisciplinar. O que é isso? É ter várias áreas atuando lado a lado, áreas atuando lado a lado, sem muita integração profunda. Isso é um contexto multidisciplinar. Nesse contexto, o que acontece? O ideal é que a gente caminhe com essa experiência multidisciplinar, mas a gente caminha para interdisciplinar, que é o quê? É a gente poder dialogar e trocar entre as áreas, a troca entre as áreas. Aí você fica interdisciplinar, né? E aí você vai crescendo nisso. Mas o ideal é que quando todos podem chegar no patamar da transdisciplinaridade. Aí, minha filha, tu chegou no céu. Por quê? Porque quando você chega nesse lugar da transdisciplinaridade, a gente ouve falar muito isso na escola, né? No contexto escolar. E eu trabalhei muito no contexto escolar, então esse vocabulário é comum para mim. Quando você chega nesse lugar, você derruba todas as fronteiras e você transcende em favor do indivíduo. E juntos vocês promovem algo que é incrível de ver, que é ver florescer o potencial daquela pessoa, daquele indivíduo. E eu acho que esse é o trabalho maneiro, bonito, lindo de uma equipe, né, transdisciplinar. Na verdade, a gente entra na equipe multidisciplinar, mas o sonho da gente de consumo é que a gente chegue nesse lugar da transdisciplinaridade. Esse é o lugar legal de se chegar. Maravilhosa. Eu tô anotando aqui, ó. Anota aí, Porque eu já tô de coisas aqui, cheio de aprendizado. Eu também anotei porque, assim, esse vocabulário é de um contexto da escola, mas eu trabalhei muito tempo em escola também. E aí você ouve muito isso. Agora, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você fazer isso acontecer. É legal. E como que você... Então, você já trabalhava meio que com isso, né? Sim. E aí, mas como arte terapeuta, não. Na verdade, eu trabalhava assim, porque quando eu comecei a trabalhar assim, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola,
entendeu? Como fonoaudióloga, e fazia parte de uma equipe multidisciplinar. Então, já começou na escola esse contexto. Então, isso já foi me ajudando e me preparando para estar em outros núcleos, não é? Então, isso aí foi legal. Agora, numa equipe multidisciplinar, como arte terapeuta. Então, isso foi quando eu trabalhei nessa instituição aqui já em Fortaleza, porque essas outras experiências foram no Rio, porque eu sou do Rio, né? Sou carioca, mas eu moro aqui há 9 anos, já fez 9 anos agora. E aí, nesse ambiente, aí a coisa foi interessante. Essa equipe que eu estou agora, ela tem só um ano a gente tem um ano, né, só de vida, um aninho de vida, e a gente ainda está se reconhecendo, tá? Enquanto profissional, a gente está caminhando. Por enquanto, a gente é multidisciplinar, porque a gente está ali lado a lado. A gente ainda não chegou, né, no Né? panelão, a gente não chegou, mas a gente vai chegar. Então, aí, como é que aconteceu nessa instituição que eu trabalhei? Como é que acontecia lá? A gente fez o seguinte: tinha vários profissionais, TO, fono, psicólogo, musicoterapeuta, educação física, professor de educação física também tinha, era muito legal. E aí, como é que a gente fez o trabalho? Obviamente, você precisa arte-terapia nesse contexto, no contexto da criança autista, por exemplo, que lá era uma clínica especializada em crianças autistas, né? Mas a instituição toda era formada por médicos que vinham da pediatras da universidade, professores pediatras da Universidade Federal do Ceará. Eles se juntaram e abriram essa instituição, que esse ano deve estar completando 38 anos. Então, à medida que a instituição foi crescendo, eles abriram esse braço de trabalho com crianças TEAs, né? Porque, obviamente, a carência era absurda, e ainda é, e vai continuar sendo por muito tempo. Difícil você ter aparato suficiente, aparelhagem suficiente para atender, mas enfim. Então, nessa equipe, eu era arte-terapeuta. E como é que eu fui parar nesse lugar? Eu fui parar nesse lugar porque, olha a importância do grupo, Bruno. Eu estava aqui em Fortaleza há 5 anos sem conseguir trabalhar. Depois veio a pandemia, enfim, ficou tudo confuso. Um dia, eu estava num desses grupos de arte-terapeutas, e aí alguém colocou assim, foi até a Soraya Lucato, que colocou assim: alguém conhece alguma arte-terapeuta em Fortaleza? O Vini, que era presidente da Asbart, falou: eu conheço, tem uma sim, mandou o meu contato para ela. E ela entrou em contato comigo. Marcou uma entrevista, eu fui lá e deu certo. E eu comecei a trabalhar. Foi desse jeito que eu fui parar nesse lugar. A importância da gente estar conhecendo outros, a gente estar Cone, fazendo então, aquela. assim, o grupo como esse que você montou e como tantos outros que tem, com seus critérios e tal, mas proporciona esse tipo de oportunidade. Ninguém sabia. Eu estava 5 anos sem conseguir trabalhar. Por quê? O que é arte-terapia aqui nesse lugar? Não foi falta de tentar, não. Eu tinha ido em vários lugares. Inclusive, consegui formar, convencer os donos de uma instituição, de um clube muito conhecido aqui. Fui lá e ofereci o trabalho de arte-terapia, porque esse clube, ele é um clube, quase que um clube que lida com, ou oferece vários serviços para os aposentados. E eu fui lá oferecer arte-terapia. Só que eu tive que convencer os gestores que a arte-terapia era muito importante para eles oferecerem ali naquela instituição, que tinha atividade física, música, tinha seresta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: rapaz, aqui é o lugar. E aí estava tudo certo, tudo fechado, todo o pacote pronto, propaganda iniciando. Dia 15 de março, fechou tudo, lockdown. Eu ia começar dia 2 de abril. Que Aí frustração, é. foi. Então, mas Deus me abençoou, porque eu fui trabalhar em uma coisa completamente diferente. Eu não sabia nada, ninguém nunca tinha falado sobre isso na formação. Então, eu peguei minha bagagem de quê? De fono, de psicopedagoga, e juntei com a arte terapia e vamos encarar o desafio.
É isso. Ai, a gente vai conversar sobre tudo isso, senão eu já vou atropelando as coisas. Tá. Eu queria entender, nós queríamos entender, como que Hum. você aplica a arte terapia nesse contexto multidisciplinar. Como Sim, que é uma sessão típica, os processos que você usa, se foi e é necessário adaptações. sim. Então, vou te falar do meu real agora. Como é que eu estou fazendo agora? Eu tenho um grupo nessa clínica, que é uma clínica de saúde. Olha a visão, importante isso. Essa clínica tem uma visão de saúde integral. Então, não é pegar o paciente, é meu, é meu, é meu. Não. Ele, se ele vai para a psiquiatria e a psiquiatra percebe que o grupo de arte terapia vai ajudar aquele paciente ou aquela paciente, que normalmente é um número maior de mulheres que procuram, ela encaminha para mim, entende? Então, a saúde integral tem a ver com isso. E aí, como é que a gente faz? Como é que é a nossa sessão do nosso grupo? Nós temos uma sessão, um encontro, uma vez por semana, e a gente fala assim, olha, vão ser os seus 90 minutos mais felizes da sua semana. E aí a gente chega, elas chegam, né? Então tem já a mesa já está pronta. Eu tenho lá na clínica esse suporte de um data show, de para botar música, tem uma mesa pronta. Eu levo os materiais que vai precisar. A gente faz aquele primeiro momento, o acolhimento, né? A gente fala e tal, que veio. Depois a gente faz um período de relaxamento, de consciência corporal, de movimento do corpo. Isso é muito importante para o idoso. Ah, sim, o meu grupo é um grupo de idosos, chamado Rede 60 mais. Mas a maioria tem mais de 70. E aí, esse grupo, ele tem uma característica que ele é um grupo de práticas criativas em arte terapia, que tem um dos objetivos principais é a estimulação cognitiva, através da arte. Bom, aí a gente faz esse trabalho da consciência corporal. Eu uso muito óleos essenciais para despertar, estimular o olfato, que tem a ver com o sistema límbico, que tem a ver com as emoções, que tem a ver com a memória. Então, a gente trabalha sobre isso, a gente faz o processo de trabalhar com as mãos, de massagear as mãos e tal, e faz todo esse. Depois, elas. É uma delícia, porque elas ficam super bem, sabe, relaxadas. Depois a gente faz o quê? Faz a proposta do dia. A proposta do dia pode ser um convidado. Eu trago um convidado. Quais são os nossos convidados? Não, os nossos convidados já foram a Cora Coralina, já foram Van Gogh, já foram Matisse, então, assim, sempre tem um convidado. E elas amam os convidados. E aí a gente traz esse convidado conta a história dele, mostra o trabalho dele. Depois a gente vai para uma atividade, uma proposta plástica criativa. Aí a gente apresenta ali, onde a gente elas fazem uma execução, né? Faz várias atividades cognitivas ali. Por quê? Existem várias coisas que acontecem. Quando uma pessoa idosa sai de casa, já tem alguma coisa acontecendo nela. Quando ela está com um grupo, ela já está fazendo interação social, que afasta a solidão. Tem casos de pessoas com depressão. Quando ela parte para conhecer o convidado, ela está aprendendo coisas novas, absorvendo conteúdos novos. Quando a gente vai para a prática criativa, ela está trabalhando o seu corpo todo, trabalhando as mãos, criando alguma coisa e provando para si mesma que ela também pode fazer coisas diferentes. É isso. Depois a gente faz um compartilhamento, encerramento com música, com poesia. E, assim, tem dado super certo, viu? Ah, eu imagino. Assim, e olha quantos benefícios, né? Muito. E é interessante essa coisa que você trouxe da estimulação cognitiva, porque a gente faz isso o tempo todo, mas quando a gente tem um grupo que a proposta é essa, Uhum. né? É interessante porque às vezes a gente pensa, pelo menos para casa, a gente pensa, o processo arte terapêutico tem um objetivo, não, tem um monte de possibilidades, Uhum. né? Tem. Depende do seu objetivo, você vai mais para um lado, você vai mais para o outro. E a gente também sente assim um pouco o grupo, sabe? Às vezes, quer dizer, cada grupo é um grupo diferente, não é?
Você pode ter a mesma proposta, mas cada vez o grupo vai sentir de outra maneira. Então, você tem que estar também, assim, maleável para esse movimento do grupo. Às vezes, eu levo a proposta, né, as ideias prontas, mas eu tenho lá o plano B. Tem que ter. Porque vai que naquele dia alguém não esteja bem, esteja, assim, com dor, muito comum. Ah, eu estou com muita dor hoje. Então, aquela proposta que você vai fazer pode não ser muito legal para aquela pessoa. Porque o ideal, o objetivo também, além da estimulação, é que a pessoa acesse o bem-estar. Ela queira estar ali, que aquele lugar faça bem para ela. Então, esse olhar, assim, eu acho que ele é importante. E essa coisa das bases que a gente conversou, a gente está muito bem amparada nessas bases, Sim, e com claro. o olhar aberto, o olhar da alma, que você falou aberto, mas com esse pé no chão, para a gente poder saber para onde ir quando surgir alguma coisa diferente. Porque senão a gente fica perdido, né? Daí o olhar do profissional que está treinado, que se formou para isso. Então, claro, assim, uma das coisas que na supervisão, né, as supervisões que eu recebo, uma coisa que a gente precisa compreender é que a arte-terapia não é uma coisa assim, qualquer coisa, dá uma folhinha para a pessoa pintar. Eu estou cansada de ver isso, né? A pessoa tem outra profissão e diz que está fazendo arte-terapia, dá folha para a pessoa pintar com pincel. Vai trazer alguma coisa? Vai. Gente, mas cadê o plano terapêutico? Cadê o objetivo? Para que você está fazendo? A gente precisa saber por que você está fazendo o que você está fazendo. Tem que saber, você tem que entender. E aí, a base teórica, ela dá essa visão para você. Então, assim, tem plano terapêutico. Eu sei o objetivo que eu quero alcançar para aquele grupo ali e atingir também aquela pessoa que naquele dia não está muito legal. Então, tem que ter essas coisas, precisam embasar o trabalho da gente, né? Não é qualquer coisa, não é uma folhinha qualquer. Não, e isso daí também, ó, é outro tema. A gente já tá daqui, dá para fazer um monte de coisa aqui. Vai. Mas é temas assim, polêmicos, né? temas polêmicos. Temas polêmicos, mas você já tem a pessoa para fazer temas polêmicos. Já se prepara aí. E assim, dentro desse trabalho que você realiza, quais você considera serem os maiores obstáculos estruturais que a arte-terapia enfrenta nesse contexto de clínica multidisciplinar? Olha, eu acho que é o básico, né? O desafio básico é que as pessoas saberem o que é arte-terapia e acreditarem no potencial daquela ferramenta para alcançar melhor a pessoa que vai chegar ali naquele lugar. Então, por exemplo, simples, se a recepcionista da clínica não sabe o que é arte-terapia, eu perco. Tá entendendo? Porque eu faço propaganda, tem vídeo, tem não sei o quê, mas se ela chega na clínica e a pessoa não sabe explicar, aí o trabalho ficou perdido. Tá entendendo? Então, todo mundo, quanto mais você divulgar arte-terapia, quanto mais você falar para os seus colegas, né, o multidisciplinar, a gente está o quê? A gente está um do lado do outro. Mas não quer dizer que você está do meu lado, que você não vai saber o que eu faço. Então, as nossas reuniões lá de equipe, cada um se apresenta e cada um fala o que veio. Então, assim, o básico é isso. A arte-terapia ainda precisa conquistar muitos espaços e mostrar que veio ainda de muitas formas. Né? Por exemplo, no universo acadêmico, o que vale é a ciência. É você provar que aquilo ali é cientificamente viável. Então, depende também do lugar que você está. Entendeu? Você já meio que falou, né? Mas vai que tem alguma história aí. Mas você já precisou defender a legitimidade da arte-terapia para outros profissionais, para a equipe, para os familiares, para quem está lá, para os pacientes. E o que funcionou? Assim, você falou, nossa, falei isso daqui, percebi que isso daqui deu certo. Nossa, com certeza, com certeza. Nessa instituição que eu trabalhei, que ninguém nem... Olha, apesar de chegar lá, encontrar uma sala linda, com tudo... Pra você ter uma ideia, a sala que eu trabalhava tinha um palco de teatro. Agora você vai se rasgar de raiva, de inveja. Sério, a minha sala tinha um palco de teatro. Cortina,
do jeito, bem. Minha sala era poderosa, desse jeito. Uma sala ampla. Então tinha lá o palco, se eu quisesse fazer alguma atividade com eles. Aliás, eles amavam aquele palco, né? Eu fazia mais coisa lá naquele palco, às vezes, do que trazer para a mesa era difícil. Então, mas eu já precisei demais defender o tempo todo, principalmente porque eu moro em Fortaleza, né, no Ceará. Embora seja um estado marcado pela produção do artesanato, você precisa ainda legitimar a arte-terapia como algo diferente do artesanato, ou de qualquer outro tipo de trabalho manual. Porque também tem isso. Por isso que eu falei, depende do lugar que você está, de onde você está falando. Então, se você está num lugar que o artesanato ele é muito difundido, praticado, todo mundo, então, facinho vão confundir arte-terapia com aula de arte ou de artesanato. Então, como é que você não vai explicar? Então, qual é o melhor argumento? É experiência. É provar. Arte-terapia é sensorial, é experimentação. Mas, de novo, depende do lugar que você está e do público que você está. Por isso que não tem tempo ruim. É no parque? É no parque. É na praia? É na praia. É na festa Ai, deu uma É na travadinha. festa. Então, assim, deu uma travadinha, né? Tá dando. Bom, melhorou. Tá, voltando. Oi. Travou. Voltou. Então, assim, você precisa defender muitos contextos. Perfeito. Quais você considera serem os maiores desafios hoje de ser uma arte terapeuta dentro de uma clínica multidisciplinar? Desculpa. Olha, eu creio que o fato de inicialmente, e dependendo de novo do lugar, você precisa validar o seu trabalho muitas vezes. Isso aí Mas é óbvio que com o tempo os resultados vão aparecendo na vida do paciente. Por exemplo, nessa instituição, os resultados começaram a aparecer e os colegas vinham. Era tão legal isso, porque a sala de arte-terapia se tornou um verdadeiro refúgio, recanto, um ninho de calma, de paz, de criatividade. Então, isso foi acontecendo à medida que o resultado do trabalho foi aparecendo. E aí as pessoas começaram o quê? A procurar. Mas o que está acontecendo? E aí eu vou contar depois as experiências. Ai, delícia! Ai, eu estou curiosa agora já. Não, foi muito legal. Vou aproveitar isso daí que você trouxe para perguntar assim, quais foram as dádivas, assim, aquela coisa que você falou, cara, olha isso, valeu, é por isso que eu tô aqui. Ai, olha, graças a Deus foram muito, assim, foram experiências bem legais. Ele começou no meu estágio. Porque, assim, lembra que eu falei da questão da formação? Que, assim, experiências desafiadoras. Porque, assim, né, pensa na pessoa que gosta de se meter num desafiozinho, assim, para ficar se tremendo toda. Então, meu estágio foi aonde? Meu estágio foi numa casa de recuperação de homens egressos de rua, numa comunidade religiosa. Ou seja, era um trabalho social da paróquia de uma igreja lá perto de casa, e que a Pomar tinha convênio com esse lugar. Só que era um lugar muito desafiador, porque você tinha só homens de diversas situações, ex-presidiários, pessoas, basicamente eles estavam na rua e foram recolhidos por essa pastoral e ficavam internado, né, naquela instituição para passar pelo processo de recuperação, né, seguindo os 12 passos e tal. E aí começou o meu estágio, eu fiz 6 meses. Aquilo ali foi transformador e decisivo na minha... Foi. Pensa. Já vamos marcar um café para você contar essa história. Menina, ali, olha, no primeiro dia foi muito difícil conseguir o estágio, porque não conseguia marcar com a mulher, com a assistente social. Não. Aí a gente falou assim, aí a gente ouviu que ia ter uma festa nesse lugar, no final de ano. Aí eu e a porque a gente tinha que fazer em dupla o estágio. A minha parceira, vamos nessa festa? Eu falei, vamos embora. Menina, quando a gente chegou lá, que a gente começou a ouvir os depoimentos, foi assim, uma olhou para a cara da outra e falou,
é aqui. É aqui que a gente vai ficar, nesse lugar aqui. Falei, vamos embora. E aí eu comecei a correr atrás da assistente social. Eu marcava um dia, ela não ia, eu marcava no outro. Eu falei, não quero saber. E a gente conseguiu o estágio e foi, Bruna. Olha, Giza, foi lindo. Foi assim, foi um estágio muito desafiador. E isso me rendeu, depois que eu me formei, um trabalho voluntário de 2 anos e meio numa casa de recuperação de mulheres egressas de rua e do crack. Eu Nossa. ia, aí eu, de novo, fazia parte de uma equipe multidisciplinar como arte terapeuta. Toda semana, de 9 a 11h30, a gente estava lá em Guaratiba, que é uma região mais afastada do Rio de Janeiro, lá depois do Recreio dos Bandeirantes. Toda semana a gente estava nessa casa trabalhando com aquelas 15, 20 mulheres. E aí, minha filha, pensa na experiência que eu tive ali. Não, eu Foi, imagino que rolaram vários momentos de cliques, assim, de caramba, olha nossa, isso. nossa, nossa, foi assim, foi, mas assim, outros também. Agora, quem quiser saber uau, a maioria deles eu tive a oportunidade de transformar em texto e está no blog do Não Palavra. Ah, Desde manda o link para 2000, mim, que eu tenho na descrição do vídeo. tá, eu vou mandar. Então, assim, então, esses trabalhos, assim, então, tipo assim, eu tive contato com uma que era chefe do tráfico, tinha sido chefe do tráfico, numa comunidade super difícil lá no Rio. E o trabalho com essa mulher foi assim, uau! E foi a arte-terapia que resgatou o sonho dessa mulher. E ela realizou todos os sonhos que ela tinha colocado lá no caderninho que a gente fez, né, no caderninho dos sonhos, pois ela realizou. Ai, que Ah, coisa então, mais linda. assim, foi assim. Então, a arte-terapia me proporcionou muitas coisas bonitas. E tem outra também, né? Assim, aí não sei se vai dar tempo de contar sobre o que a gente fazia com as. Esse aí foi lá na casa de recuperação, mas com as crianças, TEAs, o que rolou? Ah, Então, a gente fazia assim. Lembra que eu falei com você da gente, esse trabalho que a gente tá junto? Eu cheguei, não foram com todas as pessoas, mas com uma nós fazíamos um trabalho transdisciplinar, né, a coisa transdisciplinar. Porque ela era pedagoga, ela era pedagoga na instituição, mas ela tinha uma formação em psicopedagogia. Então a gente já conversava muito. E a gente virou amiga, assim, amiga de sangue, irmã mesmo. E aí a gente bolava. Então, o que acontecia? Às vezes, até para a gente se autorregular, porque não é fácil trabalhar com criança, né? Tinha hora que os desafios eram grandes, então a gente tinha muito esses momentos de autorregulação. Por isso que vinha outros profissionais, a gente atendia junto, porque tinha essa flexibilidade na instituição do profissional fazer aquele momento que ele entendia ser bom para a criança. Então, às vezes, a criança autista ela tem, no geral, muita dificuldade de interação social. Então, estar em grupo para eles é muito desafiador, muito desafiador. Pode desregular, mas o que acontecia? Na sala de arte-terapia, talvez pelo espaço amplo, pela proposta que fazia, a gente conseguia, ganhava muito com eles. Então, o que nós fizemos? Juntou eu, a arte-terapeuta, a musicoterapeuta e a psicopedagoga. E a gente juntava os nossos pacientes, fazia um grupão e fazia a sexta-feira do rolê. Aí, a sexta-feira do rolê, a gente trazia uma proposta muito diferentona. Então, assim, a gente já teve. Lembra do teatro que eu falei do palco? A gente transformou aquilo ali no espaço, decoramos tudo. Mas, assim, uma loucura, porque não tinha tempo para fazer nada, que era tudo assim, uma criança atrás da outra. Mas a gente decorou, combinava, obviamente, e aí a gente botou. Aí uma levou um globo, que é aquele globo que projeta tudo. Menina, naquele dia, aí cada um, eu quero ser astronauta. Olha, eles começaram a criar coisas. E aí eles criaram. Um era ser astronauta, outro era ser o piloto, outro não sei o quê, fizeram uma nave espacial, e a gente fez de conta que estava no espaço, todo mundo junto. Então, assim, eu tinha o meu objetivo terapêutico, a psicopedagogo dela, a musicoterapeuta dela, e a gente juntava aquilo
e fazia uma proposta para um grupo. Olha, essas Legal. sextas-feiras renderam coisas incríveis. O que rendeu essas sextas-feiras? Para onde elas avançaram? Elas avançaram por uma peça de teatro, no final do ano, um musical por causa de um livro que a Ariane levou. A Ariane, ela era contadora de história também, e nós transformamos, de tanto contar aquele livro, a história para as crianças, teve um que tinha uma memória auditiva sensacional, ele decorou todas as falas do livro inteiro, claro que era um processo, né, de repetição dele, mas ele decorou tudo aquilo, o livro todo, e aí essa história virou uma peça de teatro. Mas fez tanto sucesso no final do ano, tanto sucesso, que teve que repetir inúmeras vezes na instituição toda. Olha. Nasceu aonde isso? Na sexta-feira do rolê, que a gente fez. E as crianças ficaram maravilhadas com aquilo ali. Foi incrível. E a outra foi o quê? Ah, sim. O que aconteceu lá também? Esse aqui é o livro de uma das minhas crianças, minha e dela. E que o sonho dele era ser escritor e ilustrador. E esse menino realizou o sonho dele. E hoje em dia, esse menino chama-se, depois quem quiser seguir, @João Sazaki. Vou botar também lá. Esse livro dele foi patrocinado, né, o lançamento pela instituição, depois, o lançamento foi o ano passado, eu fui convidada, tem uma dedicatória dele aqui para mim e para ela, porque foi na sala de arte-terapia que tudo começou. Eu tenho os originais, os desenhos originais desse livro aqui. Meu Deus. Então, assim, ele virou praticamente um escritor, hoje ele dá palestras, ele tem só 12 anos, fez 13. Não, Tem ele a tem foto dele aqui que eu compartilho agora? Pode compartilhar, isso aí é o meu amigo João Sazaki. Aqui. Aí, ó, isso aí foi o lançamento, exatamente. Essa é a minha amiga querida do coração, a Ariane. Isso aqui foi o outro, né? Você perguntou outro lugar. Uau! Olha aí, arte-terapia no parque, que foi também sensacional. Foi esse dia também que eu falei, uau, eu nasci para isso. Maravilhosa, então, maravilhosa. Foi muito bom. Então, assim, foram experiências muito gratificantes, sabe? Que realmente você vê assim, uau, vale a pena, né? É luta, é luta. Mas o que não é luta, né, Bey? A vida é luta. Mas é uma luta que vale a pena, porque, assim, de novo, você volta lá para o início, né, da pergunta. É servir ao outro e ver o outro florescer. Isso traz realização para a gente. Arte terapia, é claro que a gente precisa de dinheiro, porque os boletos chegam na casa de todo mundo todo mês. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre fama. Não é só sobre, sabe, com fé. Não é isso. O que vale a pena é esse pequenininho do todo dia, sabe? É você ver que uma criança dessa daqui, que mal conseguia desenhar, quer dizer, não que mal colocado, uma criança que não conseguia organizar o pensamento, porque, né, ele tem a Gitaderme, na época, hoje em dia, dá palestra sobre autismo. Como a sugestão que eu fiz para ele, eu falei, por que você não fala sobre o seu sentimento, o que você sente? Como é, explica para os outros o que é ser você. E aí ele fez isso aqui, o que sou eu? É o Fernando. Então, eu acho que é sobre isso, Bruno, a vida da gente, eu acho que é sobre isso. Ai, maravilhoso. E disso tudo, isso tudo, esses momentos, assim, eles sustentam a rotina. E eu queria muito entender como que é a rotina prática, assim, diária. Quando você chega, o que você tem que fazer, quais as demandas protocolares e burocráticas também, essas coisas todas. Então, o que a gente... Você perguntou assim, a gente conversou assim sobre como é que era essa coisa da rotina lá na instituição, por exemplo, que a gente tem que lidar com isso, né? Relatório, reunião, você tem que lidar com estudo de caso, a gente tinha que apresentar estudo de caso. Então, assim, não é só o atendimento, o nosso trabalho ali não se resumia apenas em atender a criança. E ali, como eram muitas crianças, tinha essa questão, era assim, um negócio bem, às vezes, complexo, porque a gente ficava
a cada atendimento era 30 minutos. Olha, olha tudo isso que aconteceu, e às vezes 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, mas a cada 30 minutos você tinha um indivíduo diferente na sua sala. Às vezes, a gente atendia em dupla. Eu atendia 2 crianças. Uhum. Quando vinha, a gente juntava, aí era melhor, porque você tinha mais possibilidade. Enquanto você estava olhando aqui, a outra podia estar olhando, observar. E, então, como é que eu fazia? Para poder lidar com toda essa burocracia que é importante, né? A gente tinha que manter os relatórios em dia, porque a instituição era fiscalizada mensalmente pela prefeitura, porque tinha convênio com o SUS. Então, a prefeitura pegava os prontuários das crianças e os relatórios tinham que estar em dia, de todo mundo. Então, pensa que no meio dessa loucura toda, a gente ainda tinha que... vamos supor que faltava uma criança. Você não vai... não, você vai lá, catava lá e começava. Então, como eu fazia para não me perder em tudo isso? Porque a cabeça da gente, as terapeutas, não quer criar coisas. Eu tinha o meu rascunho, mas esse era o meu modo de trabalhar. E aí, conforme eu estava atendendo a criança e aparecia uma situação, eu anotava. Então, do meu lado, eu tinha a minha pranchetinha que eu ia fazendo as minhas anotações. Aconteceu isso hoje, fulano aqui, aconteceu, né? Entendeu? Porque eu atendia, sei lá, quantas crianças, 15 crianças por dia. Então, depois eu transformava aquilo no relatório que ia para o prontuário. Mas todas as sextas-feiras a gente tinha reunião reunião da equipe, que você tinha que apresentar algum estudo de caso, enfim. Então, é assim, você tem que ser organizado, lembrando, o plano terapêutico, você tinha que estar com o plano terapêutico também, dentro do prontuário, entende? Anotar quem vê, quem não vê, o que aconteceu, enfim. Então, a forma que eu encontrei de lidar com toda essa questão e dar conta era fazer as minhas anotações ali do lado. Uhum. Sim, porque não podia fazer, eu não fazia no celular. Não, nada de celular na frente deles. E hoje, atendendo o grupo 60 mais, você também tem que fazer relatórios? Não, necessariamente nessa não. Nessa instituição não. Por quê? Porque o grupo é meu. Entende? Então, eu tenho as minhas anotações, né? Mas aí é pessoal. E grupo também é diferente, né? Você não vai não é pessoal, não é terapia individual. Se fosse terapia individual, aí sim, eu faria tudo, seria tudo. Mas tem lá o plano terapêutico do grupo. E eu faço as anotações, obviamente, das coisas que acontecem. Porque senão a gente se perde, né? Isso mesmo. É muita coisa. Tudo bem anotadinho. A gente vai entrar num bloco agora, que é o bloco dos conselhos da galera. O que na sua formação, incluindo tudo, o Pomar, essa pós que você está fazendo, foi extremamente útil para o trabalho nessa clínica multidisciplinar, lá com as crianças e hoje com o seu grupo? E o que você incluiria ou mudaria na formação de quem quer entrar nesse contexto? Então, eu acho que na formação, é normal, na nossa formação, a gente já ter um grupo heterogêneo. Então, a gente já lida com essa heterogeneia no grupo de cara. Que pelo menos no meu grupo, por exemplo, tinha professora, tinha psicóloga, tinha psiquiatra, no meu grupo tinha uma psiquiatra, tinha tudo misturado. Então, você já lida com isso. Eu penso que a formação precisava trabalhar um pouco, focar um pouquinho mais nesse diálogo, sabe? De ajudar os novos arteterapeutas a dialogar com esses grupos heterogêneos, diferentes, sair da bolha, sabe como é que é? A gente não tem que ficar em bolha nenhuma. Eu penso que na nossa formação a gente poderia contemplar também a gestão, a parte da gestão, atuar nas empresas. Como é que você pode atuar em empresa? Porque, óbvio que isso é uma coisa mais recente, pontual, mas eu acho que é um nicho muito interessante, é um mote muito interessante para o arteterapeuta se dedicar. Porque a saúde mental está falando com a gente. E a gente tem a ferramenta joia para trabalhar a saúde mental das pessoas de maneira leve, alegre, criativa, né? Eu acho que, uma outra coisa, incentivar também a galera a escrever artigos científicos para além da sua monografia. Né? Por exemplo, vou citar aqui, mas que eu acho que é importante, é relevante,
esse curso que a Iana está proporcionando, Não Palavra está proporcionando, a linguagem, né, a linguagem dos materiais, o ateliê, eu não sei, o curso da Pomar tinha muito esse foco, há 10 anos atrás, eu acredito que ainda tem, a questão do ateliê. Então, a gente trabalhava muito essa aí também, sabe? Não era só teórico, a gente também botava bastante a mão da massa. E isso ajudou muito. Então, assim, não ter ateliê para a gente, não estar em contato com o seu mundo imagético, com a sua produção pessoal, eu acho que deixa a gente numa situação assim, né? Como dizia antigamente, em papos de aranha. E que conselhos práticos para a arte terapeuta você poderia dar para aqueles que querem entrar dentro desse contexto específico de clínica multidisciplinar? Como que eles podem se preparar? Quais habilidades você... Que nem essa coisa do 30 minutos, né? Quais coisas que o arte terapeuta que quer trabalhar em clínica multidisciplinar precisa desenvolver? Você precisa aprender a trabalhar em grupo. Tem que aprender a trabalhar em grupo. Respeitando a visão do outro. Porém, circunscrevendo bem a sua área de atuação. Abrangendo toda a equipe. Ser um bom ouvinte, prestar atenção e aprender sempre com o trabalho do outro e ser como um discípulo. Sabe? Você ter a humildade de ser um discípulo. Nem sempre a gente consegue se comportar dessa forma, porque a gente às vezes fica mais assim quando a coisa de tentar desrespeitar, são, novamente, depende do lugar. Mas quando você entra num grupo, numa equipe, não é, como um profissional, você mostra qual é o seu trabalho, você ouve o trabalho do outro e respeita o trabalho do outro, obviamente que isso vai voltar para você. Então, para mim, aprender a trabalhar em grupo é essencial. Dar, compartilhar, saber dar e saber receber. Isso, para mim, eu acho que para mim foi fundamental. Sabe? Saber chegar nesses ambientes. Sim. Eu acho muito importante isso. Para o público que não é arte terapeuta, que por um acaso caiu aqui nesse vídeo como você vê que a arte terapia colabora com esses públicos, seja os idosos 60 mais, né, que você falou que é um grupo de mais 70 mais, seja as crianças, quais benefícios você vê na prática da arte terapia para essas pessoas? Eu acho assim, a arte terapia ela tem muitos benefícios, mas assim, o mais essencial, no meu ver, é apresentar a arte terapia como um caminho de expressão, entendeu? Um caminho para você expressar suas emoções e o conteúdo que está lá dentro. Apresentar a arte terapia como um lugar de bem-estar que vai te trazer paz. Para quem não conhece nada, sabe? As pessoas estão muito carentes de serem ouvidas, né? Então, e nem sempre elas sabem expressar palavras. Então, a gente pode apresentar outra ferramenta. Você pode falar comigo de uma outra forma. E para quem é arte terapeuta, tem algum livro, material, autor, curso que você recomenda para arte terapeutas que estão interessadas em trabalhos com clínica multidisciplinar? Olha, eu acho que esses cursos, por exemplo, eu fui apresentada a um curso, quem, por exemplo, gostaria de trabalhar com arte terapia nas empresas, arte terapia corporativa, a escola humana, acho que é esse o nome, depois eu mando o link para você. É um lugar que tem feito um trabalho focado na arte terapia nas empresas. Porque assim, quando você trabalha para a empresa ou nas empresas, você já está trabalhando com grupos. Então, trabalho em grupo precisa saber fazer a leitura desse grupo, como é que é o movimento dele. É todo um contexto que necessariamente a gente, na formação, isso não é muito bem esclarecido. Até porque, vamos lá, isso é uma coisa recente, né? Uma coisa mais nova. Mas eu acho que é um caminho muito interessante para quem está começando, gente. Muito, 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 sabe? Bem legal. A gente vai entrar no bloco futuro, um momento maravilhoso. Em 10 anos, como você imagina a arte terapia no Brasil? Dentro do contexto que a gente está falando aqui, que são as clínicas multidisciplinares, como você imagina
né? Vamos imaginar. Daqui a 10 anos? Ah, minha filha, eu sou esperançosa, sou esperançosa. Eu imagino, assim, que cada clínica tem, que cuida de criança, principalmente crianças neurodivergentes, ou qualquer instituição que cuida de pessoas que têm problema, qualquer transtorno mental, que haja um núcleo de arte-terapia atuando de maneira transdisciplinar. Por aí, olha, esse é meu sonho. Tá bom. Quer saber o Nossa, sonho? Botei. É isso, assim, é isso. mas eu tenho esperança. Vai ser assim, ó, se cada vez a gente for plantando uma sementinha, Bruna, lá na frente vão ter muitas árvores. Outros vão estar na sombra, mas não importa, o importante é que a árvore está lá. A floresta está florescendo. Não importa quem. E se você pudesse dar um conselho muito honesto para quem está começando a arte terapia agora, em 2026? Você precisa ser atravessado pela arte terapia. Deixe que ela te encontre. Perfeita, é Você isso, não é pode isso. ser arte terapeuta sem sido atropelado por ela. A gente, na formação a gente é rasgada, né? Tem que Tudo é ser. sentido. Para sair daqui de você, a arte terapeuta que já está aí. Porque ninguém vai para um curso desse. Por acaso, gente, não tem acaso. Não tem. Você vai porque você foi chamada para estar ali naquele lugar. Sabe? Eu creio muito nisso. Esse chamado que a arte terapia tem na vida de muitas pessoas. Eu creio firmemente nisso. Aí a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre os sonhos, né? Da pergunta que eu vou fazer agora. Fala do Eu seu. estou muito curiosa com a sua resposta. Bora lá. Se você pudesse criar uma arte terapia ideal, sem nenhuma limitação de recurso, burocracia, lugar, como seria uma sessão? Como seria essa arte terapia, esse projeto dos seus sonhos? Olha, pensa comigo. Seria num parque, num campo, sabe? Muito verde, muita árvore, para a gente colher semente, folha, fazer uma colagem com isso. Seria neste lugar, num lugar aberto. Se tivesse um lago perto, melhor ainda. Mas seria num lugar assim, contato com a natureza, com a nossa essência. Pé no chão, literalmente. Pé no chão, sabe? E fazer várias atividades de dança, dança circular, de corpo, de deitar naquele chão, de olhar para cima. Contemplar. Para mim seria a arte-terapia ideal. Contemplar. Ai, que delícia. Eu acho que de todas as perguntas, essa é a melhor pergunta, porque a gente chora um negócio no coração. De verdade. Olha, eu vou falar para você. Eu já fiz isso, hein? Eu já fiz. Eu estou falando que eu já fiz. Eu já fiz arte-terapia no parque com 2 grupos de mulheres diferentes. Um tinha 15, o outro tinha quase 30 mulheres. E foi, assim, muito bom. Mas ainda não chegou no ideal, não, tá? Vamos fazer mais. Ainda tem um lago, tem... Faltou o lago. E agora, no final, assim, nós estamos gravando essa entrevista em 2026, janeiro de 2026, e você está atuando hoje com o quê? Qual o seu foco de atendimento atual? Como as pessoas podem entrar em contato com você? Vou deixar, enquanto você fala, eu vou deixar o card de informações, tá bom? Então, conta pra gente hoje, como que elas podem entrar em contato, para quê? Normalmente as pessoas entram em contato comigo pelo Instagram, né? E o meu foco atualmente, até porque eu estou fazendo estou na metade de uma pós-graduação sobre arte-terapia, na verdade, envelhecimento ativo, subjetividade e artes na Clínica Pomar. Estou na metade desse curso. E eu penso que esse novo lugar da arte-terapia, que é no envelhecimento, está cada vez ficando mais urgente, Bruno. O público de 60 a mais, 70 a mais, só cresce no mundo. E eu acho que a arte-terapia tem uma responsabilidade enorme de atuar neste lugar. Então, as pessoas podem me encontrar
pelo Instagram, que é caminhartes arte terapia. Tem o meu telefone, que é prefixo 21, embora eu moro em Fortaleza. E o meu foco de trabalho hoje é com esse grupo, onde eu faço práticas criativas e estimulação cognitiva através da arte terapia. Meu objetivo é que a arte terapia seja conhecida enquanto eu tiver força, voz e potência. Ai, Sim, outra maravilhosa. coisa. No final, eu desenvolvo, é quase agora, né? Eu faço kits de colagem para oferecer para arte terapeutas. Por quê? Gente, porque é muito bom a gente ter um kit pronto com as imagens, com as palavras, com tudo isso já pronto. Então, eu monto esses kits e quem quiser kit, né? É o precinho, gente, é ridículo. Mas, assim, esse kit ajuda muito no trabalho da gente, facilita demais. Então, eu faço esses kits aí também. É muito bom, até para. Ai, já falei, né? Falei para você que eu adorei, porque eu peguei, eu tenho meu kit aqui, logo mais vou precisar de mais alguns. E é bom também para as nossas clientes, porque às vezes as clientes elas não têm. Eu trabalho online, né, Tânia? Então as Sim, clientes do mundo, assim, às vezes não tem esse material tão fácil, essa coisa de revista tão fácil. Esses kits, ai, maravilhoso. Ó, é. salva, salva. É muito verdade mesmo isso. Ainda mais que depois a gente desenvolveu muito a arte terapia online. Então, assim, ter esses para você mandar para a pessoa, cara, isso aí ajuda demais. Viu? Demais. E a curadoria de imagens é maravilhosa. Eu gosto mesmo de fazer isso. É bem legal. Tânia, eu não tenho como te agradecer pela Nossa, generosidade de foi muito partilhar legal. todo esse conhecimento. Delícia ouvir você falar, eu tenho certeza que eu não serei a única a ficar muito feliz, né, agradecida e por todo o conhecimento. Qualquer coisa, as pessoas podem entrar em contato com você, eu vou deixar o Pode. seu link, as informações todas na descrição do vídeo também, para ficar mais fácil. Só para fechar, eu esqueci de falar, eu tenho um capítulo, né, um textozinho nesse livro aqui da arte terapia, chama-se Escritos em Arte Terapia. São textos de vários colegas arte terapeutas que foi lançado pela editora Semente Editorial logo depois da pandemia, em 2021, e ele é um compilado, né, do Não Palavra. Então, assim, então diz assim que você, né, na vida você tem que plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Então, a minha contribuição para o mundo. Vou atrás do link desse livro e vou deixar na descrição também. Tá bom. Muito obrigada, meu amor. Foi um prazer enorme, muito obrigada. A gente se divertiu pra caramba, a gente riu Foi demais. Foi muito bom, né? Muito muito obrigada, viu? bom. Te Foi agradeço. ótimo. Fica com Vamos Deus. tirar aqui, peraí.